Oi, gente, graça e paz. Segunda carta de Timóteo. Vamos estudar ela um pouquinho. Esse texto aqui é um texto bom, e essa carta é uma carta que traz muita compreensão para nós. Eu queria que a gente entendesse hoje e estudasse esse texto como se fôssemos soldados, tá bom? Soldados que estão sendo preparados para a guerra. Entender um pouquinho essa palavra. Aliás, as duas cartas de Timóteo é Paulo fortalecendo Timóteo para a batalha. Então, se coloca aí nesse lugar aí e entende que Deus está fortalecendo a tua vida. Mas o principal é a gente entender que as armas que você vai usar não são seus braços, não são suas pernas, você vai usar, mas a arma principal é a espiritual. E é com entendimento. Não é na base da força, de quem fala mais alto, ou de quem tem o melhor argumento. Não, é espiritual. E eu espero que a gente compreenda o que está escrito pelo Espírito de Deus e que a gente possa começar a tentar pôr em prática aquilo que nós temos aprendido. Esse capítulo 2 ele é muito bom. Muito bom. Vamos lá. Então, o que a gente vai entender hoje é a questão de embaraços. E a gente gosta de se embaraçar com algumas coisas. Nós somos doutores nos embaraços, em dar nó, em se enrolar com coisas. E eu afirmo com toda certeza, as coisas que nos embaraçam e nos enrolam, elas às vezes nos atrapalham de levar o Evangelho, de falar o Evangelho, de demonstrar o Evangelho. E esse texto é um texto que Paulo vai conversar com Timóteo sobre isso. Por isso eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção para que a gente pudesse entender e, com a compreensão que o Espírito dá, a gente pôr em prática. Ele começa dizendo assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem, o versículo 2 nos dá a entender o que a gente já sabe que é importante. O que é se fortificar na graça? O que é ser fortalecidos na graça? O que é isso? Poxa, nós somos livres. É isso que ele está dizendo. Vocês são livres. Vocês são livres por graça, por favor. Vocês foram salvos por um favor de Deus. Deus deu a vocês a salvação. E se Ele deu a salvação a vocês e ela é de graça, em que nós nos fortificamos? Nela, na graça. Na graça. Eu fui salvo. Jesus olhou para mim e, sendo Ele o Criador e Senhor, Ele podia escolher não gostar de mim, mas Ele me amou e disse: vem para mim. Por graça. E aí o que eu faço agora nesta graça? Me fortifico nela, entendendo que Ele me salvou. Entenderam? Jesus me salvou. Paulo está dizendo: fortifica-te na graça. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender neste texto, o que Paulo está dizendo para Timóteo e diz para nós também: a graça nos fortalece. Nós não merecíamos a salvação, mas Cristo nos salvou. Então, esse é o motivo da nossa força, ok? Não foi um mérito nosso, foi por graça. É de graça. Então, esse é o motivo da nossa força. Então, Paulo está dizendo: Tu, filho meu, fortifica-te na graça. Igreja do Senhor, fortifiquem-se na graça, nesta salvação que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Percebe? Esse é um jovem pastor chamado Timóteo, que no primeiro versículo, no primeiro capítulo, Paulo desperta, ou pede para que Timóteo seja despertado, para que ele não desanime,
vendo as prisões de Paulo, mandando ele lembrar que Jesus Cristo padeceu, também sofreu, que Paulo agora está preso, mas que é para ele não se envergonhar de Paulo, não se envergonhar do testemunho de Jesus. E ele está dizendo agora, fortifica-te na graça, e não só isso, fortaleça a outros homens. Fortaleça esses outros homens nesta mesma graça, para que esses homens ensinem o que eu estou te ensinando. Nós somos chamados para quê? Alistados para quê? Para vir à igreja ouvir músicas. Os louvores são coisas maravilhosas e as igrejas hoje confundiram, acharam que culto é chegar na igreja e apresentar músicas. As igrejas estão confundindo e às vezes achando que ir para a igreja é ouvir o pastor falar alguma coisa. Nós vimos no domingo que o povo que estava na Babilônia ia até o sacerdote chamado Ezequiel para ouvir ele falar. E ele estava falando contra eles, mostrando o pecado deles, e eles estavam achando aquilo lindo, como se fosse música. Hoje em dia o mundo está assim. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, que está sendo fortificado na graça, para confiar o ensinamento a também homens fiéis, para que ensinem a outros. São pessoas que têm que ter o entendimento de que a palavra de Deus ela precisa ser passada, ensinada, mas não é por qualquer pessoa. Não é qualquer um que passa a palavra de Deus. São homens fiéis. Esses homens fiéis, a gente entende que são homens que entenderam a graça e que participam dela. Porque se vocês lerem o versículo 2, esses são homens que são o quê? Idôneos. São pessoas capazes para ensinar. São pessoas que entenderam, que querem ser auxiliadores. Lembra lá quando Deus faz Eva? Ele diz, vamos fazer uma mulher para esse camarada aí, para que ela seja idônea, para que ela participe, para que ela esteja junto, para que ela seja uma auxiliadora capaz de ajudar o homem nesta missão. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é confia a palavra de Deus a pessoas que são assim, capazes de também ajudar no evangelho. Homens que entenderam, homens que são capazes de ensinar a mesma coisa que estamos falando, não coisas diferentes. Que coisas são essas? São coisas em relação à graça, ao favor de Deus às pessoas. O que de mim aprendeste entre muitas testemunhas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O que Paulo ensinou é testificado por outros. Essa é a parte muito legal, né? Já viu quando alguém vem testemunhar de outra pessoa? A pessoa está falando coisas para você, né? E fala, e você fica, nossa, que coisa maravilhosa, esse cara é tremendo, esse cara é legal, essa é uma pessoa honesta. Aí vem pessoas dar o testemunho daquela pessoa que estava falando contigo. Ó, não fica perto não, que isso aí é maior sem vergonha. Isso é vigarista. E, ó, isso aí que ele falou? Ih, mentira. Paulo tem a coragem de dizer o que de mim aprendeu, e não só aprendeu, pode confirmar com outros, porque o que eu falo é o que eu digo. Não estou inventando nada diferente. É isso que você vai falar, é isso que você vai conversar, é isso que você vai mostrar às pessoas. Isso é algo que a gente precisa ter no coração, porque a Bíblia vai nos mostrar sempre que aquilo que nós falamos é aquilo que nós devemos fazer, para que a gente tenha um bom testemunho das pessoas, para que quando as pessoas vierem falar de nós, elas vão dizer, é isso mesmo. Mesmo que seja alguma coisa que não concorde, as pessoas falam, não, ele é assim mesmo, é desta forma mesmo. É desse jeito aí que ele está falando. Ele não, você pode confiar no que ele está dizendo, porque ele é desta forma. Somos nós, cristãos, que devemos dar esse testemunho de que aprendemos a palavra de Deus com sabedoria e entendimento, de uma forma tal que as pessoas veem em nós a palavra de Cristo, o testemunho de Cristo verdadeiro em nossas vidas. E elas podem confiar naquilo que estamos falando, querendo elas obedecer ou não, mas é aquilo que está sendo falado corretamente. Ok? E aí ele vai falar o que nós já temos tratado. Ele vai falar assim, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de
Jesus, de Cristo, de Jesus Cristo. Vocês não vão ver, eu sei que é repetido, a gente fala, às vezes, repetidamente algumas coisas, mas vocês vão ver esse termo sendo falado por várias vezes na Bíblia. O bom soldado de Jesus, quem quer seguir piamente a palavra de Jesus, vai passar por sofrimentos. O problema é que a gente acha que sofrimento é só quando a gente se acidenta, ou quando acontece alguma coisa muito ruim. Esse sofrimento aqui, entendam, é de alguém que quer levar uma palavra justa, boa, fiel, e as pessoas vão contra esse bom testemunho. Vocês estão entendendo isso? Não é o sofrimento de que tropecei numa pedra e meu dedo está inchado. Olha, meu carro furou o pneu. Nossa, quanto sofrimento, né? Aí a pessoa, nossa, acabou a luz em casa na hora que eu ia para a igreja. É o diabo. A luz não pode acabar na hora que pode ir para a igreja? A luz vai acabar na hora que vai para a igreja. Quantas vezes nós pregamos aqui com dificuldade por causa de barulho lá fora, por causa de chuva. Meu Deus, é o diabo que fez chover para eu não pregar. Não é esse sofrimento, isso não é sofrimento, são coisas naturais, normais da vida. E que nós vamos passar porque estamos num mundo que nós destruímos por causa do nosso pecado e que são causas que vão acontecer, acidentes, mortes. Mas o sofrimento que ele está falando é de você estar trazendo uma verdade e as pessoas estão indo contra a verdade que você está falando ao ponto de denegrirem ou falarem mal de você. É esse sofrimento e é isso que eles estavam passando. Paulo estava preso e é algo muito ruim, esse era um sofrimento verdadeiro por causa do Evangelho. Não foi porque ele fez alguma coisa errada. Entenderam? Ele estava indo pregar o Evangelho, ele estava falando da verdade, ele estava mostrando a luz, a salvação às pessoas. E por mostrar a luz e a salvação às pessoas, ele estava sendo preso, acusado de malfeitor. Entenderam? Então é esse sofrimento, é essa aflição. E Paulo está dizendo para nós, como servos do Senhor, sofram pelo Evangelho. Então, o que ele está dizendo? Falem a verdade. Se vierem contra vocês, não tem problema. Esse é o Evangelho de Cristo, nem todos vão ouvir. Continuem falando. Não é para brigar com as pessoas. Porque se vocês vão ver lá depois do versículo 14, se der tempo a gente continua, mas ele vai falar, não entre em confusões, não entre em discussões. Ué, não é para eu sofrer pelo Evangelho? Então eu vou partir para cima. Não, eu estou certo, eu estou certo. Não! Você prega a palavra, mas não entre em discussões, não entre em conflitos. Porque o teu dever como soldado é trazer a palavra, somente, não é entrar em conflito. E aí a gente sempre tem aquelas dificuldades, né? A gente que tem parentes que não crentes, pessoas que não conhecem a Deus, ou então várias e várias denominações. Hoje todo mundo é crente. Eu falei no domingo, né? Hoje tem macumbeiro crente, espírita crente, católico crente, todo mundo é crente hoje. Tudo é crente hoje, todo mundo fala de Jesus. E aí quando entra no combate, é um problema, porque todo mundo quer dizer a sua razão. Mas nós, como bons soldados, não estamos aqui para disputar quem está certo. Se a gente entendeu a palavra, nós falamos. Começou a confusão, paramos. Fato. Palavra é essa. É isso que eu creio. Não creio assim, tudo bem. Quer que eu mostre na Bíblia? Está aqui. Não, porque... Parou. Discussão. Como vai dizer lá na frente, lá, não serve de nada. Está escrito, depois nós vamos ler isso. Né? Aí no versículo 4 é onde eu quero entrar com os irmãos e eu queria que os irmãos tivessem bastante atenção para o que eu vou dizer, porque eu quero lembrar alguma coisa que eu disse no domingo e não estou acusando, estou simplesmente trazendo entendimento. Diz assim, ninguém que milita, ninguém que foi alistado, ninguém que está nesta batalha, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, esse versículo, só esse versículo, seria a mensagem completa para hoje, para a gente poder entender o que é se embaraçar com coisas desta vida. Eu falei uma coisa, depois eu fiquei olhando o vídeo, eu fui muito rude.
Quando eu olho as mensagens, eu digo, nossa, pastor, você é demais, né? Não precisava disso tudo, podia falar mais brandamente, né? Mas tudo bem, é o pastor que de vez em quando atropela. Eu falei aqui na apresentação do João Davi, e eu apontei para os dois e falei, não ensinem, né? Só faltei botar o dedo no nariz deles, né? Mas há uma preocupação muito grande, eu queria que os irmãos entendessem. Nós, como educadores dos nossos filhos, e isso começa desde cedo, e esse é o meu dever, de falar a verdade, não é de maquiar a verdade ou de trazer alguma coisa para alegrar o coração dos irmãos, mas é de mostrar que quando nós trazemos coisas para a vida das pessoas, principalmente das crianças, eles podem fazer daquilo um embaraço para o resto da vida. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu lembro, estava lembrando hoje, eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei de algo que me aconteceu quando eu era criança. Papai me levou para o quartel, levou eu, acho que Josias, o Geis, não lembro, a gente era meio, acho que de repente nem levou o Geis, de repente só eu e o Josias, e a gente foi para a Vila Militar, e o papai levou a gente, o papai foi tomar banho, foi jogar bola, não lembro direito, mas eu lembro que nós ficamos no vestiário, e chegou um colega dele, e eu conheço, até hoje conheço ele, ele pegou uma revista pornográfica, eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, para eu lembrar uma coisa é porque aquilo afetou a minha mente e me deu na mão, sem o papai ver, e eu escutei a voz dele dizer assim, não mostra para o teu pai. Eu lembro da imagem que tinha naquela revista até hoje, uma criança. Vocês entendem? A criança, ela absorve as coisas, e quando ela é agredida de uma forma tão pecaminosa, tão maldosa, a imagem, as coisas ficam na mente dela. E ela leva aquilo para o resto da vida. Por quê? Primeiro, foi o que eu disse, porque a criança é pecadora. Ela não sabe discernir o que é certo, mas ela faz muito bem o que é errado. E se eu só levar coisas erradas para os filhos, eles nunca vão entender o que é certo. Se eu mostro, eu falei, e volto a dizer, eu não tenho problema disso. E a gente erra quanto a isso, não estou dizendo que estão errados, está todo mundo em pecado, olha, estamos em pecado já. Estou ensinando para que a gente aprenda a ensinar, tá bom? Eu errei. A gente quer primeiro vestir o menino com a blusa do time, mas a gente não quer ensinar primeiro a verdade, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ensina o filho no caminho que se deve andar. Se eu dou para ele camisa de time, ele vai preferir a igreja ou vai preferir ir para o jogo de futebol? É fato, está aqui pessoas torcedoras aqui que amam e até no ensaio vem com o negócio porque tem que ver, porque agarrou, aquilo está preso. E desculpa dizer, são embaraços. São embaraços. Tem notícia nossa que a gente gosta tanto de ver, que quando a gente vem para a igreja, aquelas coisas ficam na nossa mente. Costura, trabalho, pessoas, estão na nossa mente, nos embaraçam, ao ponto de a gente, às vezes, deixar de fazer o que é certo diante de Deus, porque estamos embaraçados com coisas deste mundo. Eu não estou falando nada que é errado, estou falando certo. Quando a gente mostra heróis, veste nossos filhos como heróis, e eles ficam pensando só em heróis, eles começam a achar que a Bíblia também são coisas fictícias. Igual a gente está agora no Natal, agora está aquela discussão. Se deve montar árvore de Natal, pode botar Papai Noel, não pode, fica aquela briga, as pessoas lembram das coisas do passado, porque cortavam, faziam ídolos das árvores, aquelas coisas todas, e aquele monte de mensagem, aí vê os crentes que são a favor, que dizem, não, porque o Natal foi bom, porque na época se adorava ao Deus Sol, aí botaram a adoração para Jesus, botaram uma data. Na Bíblia não tem data. Mas eu não vim dizer para você que pode ou não pode. Eu estou falando que a gente não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. O mundo faz coisas para você gastar, acreditar num Papai Noel mentiroso, que toma o lugar de Jesus muito mais do que
o Papai Noel se tornou mais importante do que Jesus nas escolas. Então, tudo é para nos embaraçar. O herói e a questão dos heróis são as mesmas coisas. São coisas que foram colocadas na vida da criança para que ela se tornasse apegada àquelas coisas muito mais do que as coisas de Deus. E quando ela olha para a mentira, tudo se tornou mentira. Porque Papai Noel é de verdade. Quando ela cresce, ela vai dizer o quê? Papai Noel não existe. Se Papai Noel não existe, Jesus também não existe. Se a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas, e o camarada lá, o herói, anda sobre as águas e é uma mentira, Jesus também é uma mentira. Vocês estão entendendo? Na cabeça da criança, é divertido a mentira. Não é divertido praticar uma verdade. E isso está no nosso coração. Por que hoje, entende bem, por que hoje esses povos, onde só tem uma religião, geralmente muçulmanos, eles são extremamente dedicados à palavra? Porque eles não permitem embaraços. Eles não ensinam para os filhos embaraços. Eles não deixam que as pessoas ensinem coisas erradas. E aí, por não deixarem ensinar coisas erradas, eles estão ali, fiéis à doutrina que é pregada a eles. E eles morrem por aquilo. Eles morrem por aquilo. E eles têm a coragem de dizer que tudo isso, seja lá o que é pregado, é mentira. Entenderam o que eu estou falando? E aí eles têm a disposição de lutar por aquilo que eles acreditam. Por que hoje nós não temos disposição de lutar por aquilo que acreditamos? Porque é nos ensinado coisas que atrapalham aquilo que é verdade. É simples, é só entender. É só entender. Quando a gente quer seguir a Jesus, a gente precisa entender. Primeiro, ele nos alistou. Segundo, eu preciso tirar os embaraços. Tudo aquilo que me atrapalha de seguir o Evangelho precisa ser retirado. Eu posso fazer as coisas, mas aquelas coisas não podem me embaraçar. Eu posso torcer para o time, eu posso ver uma televisão, eu posso enfeitar a casa para o Natal, posso. Mas se essas coisas me embaraçam para servir Jesus, eu não sirvo Jesus. É mentira. Eu simplesmente faço porque todo mundo faz e aquilo alegra meu coração e eu não vou deixar de fazer porque é o caminho que eu estou e eu não vou seguir e realmente mostrar Jesus. Eu vou dizer para os irmãos com toda certeza, antigamente havia muito mais milagres do que há hoje. Hoje há muito mais mentira e maquiagem de milagres. Por quê? Porque hoje não há fidelidade naqueles que foram alistados. Porque a maioria, e praticamente todos nós, estamos embaraçados com coisas deste mundo. É fato. Tá bom? Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é isso. Não se embarace. Aquele que alistou vocês, ele alistou para que vocês tenham uma vida de guerreiros. Ninguém que milita, ninguém que batalha, se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar. Agradar a Deus, faz a vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não se embarace com coisas desta vida. Não se embarace. Não se embarace. Não permita que as questões do mundo te atrapalhem para este negócio. Sirva ao Senhor. Sirva como alguém que ama a Deus. Sirva entendendo. Se estou embaraçado com alguma coisa, Deus me ajuda a me livrar desta coisa que está me embaraçando, que está me tirando da tua presença. Minha mente me engana o tempo todo. Me tira isso, ó Pai, me ajuda, porque eu quero segui-lo, quero servir-te fielmente. Rapidinho, para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Desculpa. Só para dar força ao que eu estou falando. A minha cunhada, a Valdiluce, esteve aqui domingo. Ela trouxe algumas determinações para a Sofia, né? E ela não permitia que ela bebesse Coca-Cola, não permitia que ela comesse balas e um monte de coisas para ajudar a ela, a Sofia, a não estragar a sua saúde já cedo. Mas para você ver, é assim que acontecem as coisas. Quando ela virava as costas,
vinha alguém. Ai, meu Deus, maldade de Valdiluz fazer uma coisa dessa para dar um docinho, para fazer... É a mãe que está dizendo não para o filho. E vem alguém por fora querendo aliciar o filho com coisas que não pode. O que fica na cabeça da criança? Minha mãe é ruim. Minha mãe é ruim. Mas a mãe está salvando aquela filha da saúde dela. Você vai ver que os antigos têm muito mais saúde que nós, os mais novos, de hoje. Vista, coração. Tem muita gente hoje morrendo de coração novo. Saúde das pessoas hoje tão precária. Por quê? Por causa de alimentação. Alimentação. Coisas que vêm até e estragam o emocional da pessoa na televisão. Entende? Antigamente não tinha isso, as pessoas tinham mais saúde. Hoje as pessoas morrem mais cedo. É isso que Paulo está dizendo, agora de uma forma espiritual. Não permita que o mundo estrague a vida de vocês para experimentar o que é bom, que vem de Deus. Olha o que diz aí em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E Tiago, esse é o irmão de Jesus, ele não tem papas na língua, não. Ele está chamando os crentes, adúlteros e adúlteras. Eram os crentes. Adúlteros não era só porque alguém tinha um marido, ou estava com alguém, com amante, ou fazendo coisa que não devia. Não, porque estavam deturpando uma verdade. Ele fala, não sabeis vós, olha só, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Bem explicado. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, bateu o martelo, você se tornou inimigo de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Você quer ser amigo de quem? Você quer ser amigo do time de futebol ou quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo do Marvel ou amigo de Deus? Você quer ser amigo de quem? Escolhe aí, fala aí. Porque se você quiser ser amigo dessas coisas, você não precisa nem perguntar, você é inimigo de Deus. É fato, está dizendo ali. Então a gente precisa entender de quem eu sou amigo. Quem eu amo. Eu entendi que eu fui alistado e que eu não posso me embaraçar com coisas desta vida. Ah, não, eu não tenho problema, não. Eu sirvo a Deus, mas eu tenho meus negocinhos, né? É engraçado ver crentes, né? Eu me ponho no meio. Numa igreja tradicional, eles falam mal da igreja pentecostal. Geralmente, numa igreja pentecostal, os pentecostais são mais fiéis quanto às suas condutas. Geralmente, nem todos. Mas, geralmente, eles querem mostrar mais santidade. Numa igreja tradicional, eles, por ter conhecimento da palavra, mais conhecimento, assim, não são melhores, não, mas, geralmente, por ter mais conhecimento e estudo, eles sabem que muitos costumes são bobeiras. Então, eles andam de qualquer jeito. Eu sei que Jesus me salvou, então qual o problema? E aí, você vê tanto um quanto o outro, às vezes, um por falta de conhecimento, entrando numa religiosidade, e a gente se inclua nisso. E o outro, por muito conhecimento, entra numa frieza espiritual. Eu vejo isso claramente. Eu estava conversando com ela, lá quando a gente era da presbiteriana cedo, eu via as palavras do pastor. E quando eu ia andar com a garotada, meu Deus, eu falei assim, cara, esse pessoal não ouviu o que foi dito? Era só depravação. Tinha líder de jovem levando os adolescentes para assistir filme pornográfico na sua casa. Eu falei assim, cara, não é possível. Só porque a graça me salvou, eu vou entrar em desgraça? Vocês estão entendendo? Então as pessoas se embaraçavam porque achavam que conheciam a palavra. E os outros entravam num nível de santidade que achava que todo mundo era podre. Entende? Então a gente tem que ter entendimento para servir a Deus. A gente não pode ser amigo do mundo. A gente tem que ser amigo de Deus e não entrar em questões bobas. Vai falar aqui, se der tempo a gente fala. E aí ele fala no versículo 5, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, para a gente dar prosseguimento, senão só vou falar disso hoje. E ele agora vai falar da nossa alegria. Por que a gente deve sofrer pelo Evangelho? Por que a gente não deve se embaraçar com as coisas deste mundo? Ele diz assim, olha o versículo 5, diz assim, e se alguém também milita, luta, não é coroado, se não militar ou lutar legitimamente. Não adianta, não receberemos coroa
se não fizermos legitimamente o nosso chamado. Tem gente que engana o chamado, né? Olha, eu estou aí, ó, não estou servindo, estou junto, coisa e tal, mas não entendeu o chamado, não está junto no combate. Então não é coroado, não recebe recompensa. E ele vai dizer, versículo 6, para afirmar isso: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar, a desfrutar, a ter prazer dos frutos. Quem é coroado vai desfrutar do salário, da graça, vai desfrutar do presente de Deus. É isso que ele está falando. Se você pôs a mão no arado, se você sofreu pelo Evangelho, se você batalhou pelo Evangelho, se você não teve dúvida, você vai ser coroado e vai desfrutar dos frutos. Você vai ser o primeiro. Primeiro é porque você se alistou, entendeu, foi convocado, está na guerra, está na batalha, e quando acontecer as coisas, você vai receber. Algumas pessoas dizem que é na questão de salário de pastor, mas esquece isso, porque não está falando disso. O contexto é na relação do entendimento do bom soldado, de fazer a obra, de fazer o que é bom e de receber a coroa da vitória, vamos dizer assim, de ser premiado, porque padeceu, sofreu, não teve a sua vida para o mundo, mas teve a sua vida para Deus. Você vai ver isso já no começo do capítulo 1, e quando entra no capítulo 2, é o que Paulo está incentivando Timóteo a fazer. E aí ele fala assim, considera, no versículo 7, considera o que digo, e que o Senhor te dê entendimento em tudo. Entenderam? Sem entendimento não adianta fazer nada. A gente, às vezes, quer fazer simplesmente porque o pastor disse. Já entramos em igrejas que as pessoas falavam assim para a gente: faça, não pergunte, mas faça. Né? Não interessa se você concorda ou não, o negócio é fazer, porque tem que vir da autoridade espiritual o que você deve fazer. Se você entende ou não, não interessa, o negócio é fazer, para você receber a recompensa. Não, ele está falando tem entendimento. Tenha entendimento. Então, o que eu estou falando aqui, o que é para ser feito? Vamos buscar entender se é isso mesmo. Vamos buscar entender aonde estamos falhando, e se estamos falhando, o que precisamos melhorar. E como devemos melhorar. É isso. Paulo está dizendo, tem entendimento. Paulo fala uma coisa muito interessante. Eu acho que 2 vezes ele fala isso, falando de dons espirituais, e eu não me lembro se fala de outra coisa, acho que é só dos dons espirituais. Não, ele fala de um outro momento. E no final ele fala assim: quem quiser ignorar isso, que ignore. Mas isso é um mandamento de Deus, e as igrejas de Deus andam assim. Tá aí, a ordem é essa. Mas quer ignorar? Que ignore. É isso que ele diz. Está sendo trazido algo de Deus para a tua vida. E aí você agora vai ver, é ou não é? Vem de Deus ou não vem de Deus? A palavra é de Deus ou não é de Deus? É de Deus. Ah, mas não é bem assim que eu quero fazer, não. Que ignore. É isso que ele está dizendo, tá bom? Então, cada um tem a consciência de fazer aquilo conforme Deus pôs no coração e se ouviu a voz de Deus. Aí ele vai agora falar o motivo pelo qual nós devemos nos colocar à disposição do Senhor e batalhar e sofrer pelo Evangelho. Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Parece uma coisa que não tem nada a ver. Por que Paulo botou esse versículozinho? Em todo o Evangelho, Paulo vai sempre, em todas as cartas, Paulo vai sempre lembrar o que Jesus fez. Vocês vão ver eu repetir 500 vezes sobre Jesus Cristo aqui, falar o que Jesus fez, porque foi assim que Paulo fez. Paulo trazia uma recomendação, mas ele não ficava só na recomendação, ele trazia o principal, a fonte que nos devia fazer andar no Evangelho. Qual é a fonte? Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, ele diz lá no versículo 1, o quê? Tu, pois, meu filho amado, fortifica-te na graça. Então quer dizer que Jesus Cristo ressuscitou, é por isso que você tem graça. É por isso que você está vivo. É por isso que você não vai para o inferno. É isso que ele está falando. O nosso Deus ressuscitou. O Deus do mundo não ressuscitou, é morto.
Se o nosso Deus ressuscitou, a coroa de graça, a coroa, a recompensa, o salário vai ser dado. Porque o nosso Cristo, que nos prometeu, ressuscitou, ele não está morto. Então, fortifica-te na graça, exerce o teu trabalho como um bom soldado de Deus, sofre pelo Evangelho, não para, meu filho. E é isso que ele está falando e fala para nós também. E ele vai falar no versículo 9, por isso, olha aí, vê se não é isso. Por que ele sofre? Por causa disso, porque Cristo ressuscitou. Por isso sofro trabalhos e até agora prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, o que eu faço como alguém idôneo que aprende de Cristo para ajudar a outros, que foi o que ele falou para Timóteo no começo do texto. É isso que eu estou falando, passa para outros. E por isso, Paulo está dizendo, por isso sofro prisões, para passar esta mensagem a outros, para os eleitos, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que aceitaram, para aqueles que querem andar juntos, para aqueles que entenderam a palavra e amam o Senhor. Então eu sofro prisões, porque o meu Cristo ressuscitou. E o meu Cristo ressuscitou, sou coroado, receberei a coroa. Ele vai falar isso bem mais lá na frente. Então, igreja, é por isso que nós pregamos o Evangelho. Por causa de Cristo, da ressurreição, porque Ele nos alistou, e Ele está falando, não tenham medo de sofrer pelo Evangelho, não tenham medo de largar os embaraços, não tenham medo de alguém falar assim, meu Deus, você não faz mais isso, ou não faz mais aquilo, não tenham medo de dizer, eu fazia, agora não faço mais, porque quem me alistou tem me incentivado a pregar uma mensagem verdadeira. Não tenho medo de dizer que errou, que pecou. Não tenho medo de dizer que tinha um rabo preso, perdoe a expressão, essa expressão é horrível. Não tenho medo de dizer que tinham problemas no passado. Tenho medo de dizer que ainda estão presos no passado, ou com coisas desta vida. Esse deve ser a nossa maior preocupação, de que Deus está nos chamando e estamos enrolados com coisas desta vida, sendo Ele, o Cristo, que ressuscitou para nos dar vida. Então, o que ele fala para a gente é exatamente isso, vivam, porque isso, como acaba lá no versículo 10, diz assim, para que também eles, né, aqueles que ouvem, os salvos, eleitos, alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna, coroados, receberão o salário, né, o fruto, né, do seu trabalho, da sua labuta, não tiveram a sua vida para o mundo, mas tiveram a sua vida para Deus. E ele vai dizer no versículo 11, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. O que é morremos com Ele? O que é morremos com Ele? Jesus morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Se Jesus morreu e levou os nossos pecados, os pecados já não podem mais conduzir as nossas vidas. Morremos com Ele. Morremos. Crente bom é crente morto. Não tem a palavra que o pessoal fala para o pessoal aí fora? Bandido bom, bandido morto. Crente bom é crente morto. Porque a gente é comparado com eles. Entendeu? Nós fazemos coisas que não agradam, mas Jesus nos salvou. Então, agora o que nós fazemos? Morremos. Morremos para quê? Para vivermos para Ele. Viver para Ele é ser contrário ao mundo. E é tão contrário ao mundo que por isso que Jesus morreu. Foi contrário, foi contra. Não participou das patotinhas, né? Ali está legal, tem uns amiguinhos. Vou. Não, Jesus não participou de nada disso, não. Ele foi lá só para falar do Evangelho. As pessoas falam, Jesus andava no meio das prostitutas e dos viciados e dos álcool. Jesus não andava no meio, não. Jesus pregava para eles. E quando eles entendiam a voz, eles saíam do que estavam fazendo para seguir Jesus. É bem diferente. Jesus não ficava lá, não, me dá uma, passa mais uma aí. E aí, estou junto com vocês, hein? Tem um céu, hein? Vou levar vocês. Não, Jesus não faz isso, não.
Não confundam as coisas. Jesus não se vestia igual, né? Porque hoje em dia a gente fala assim, vamos vestir igual para salvar as pessoas. Não, Jesus não se vestia igual, não. Jesus era Jesus. Ali, do jeito que ele veio, humilde, se vestia como todo mundo. Não fazia coisas para atrair. O que ele fazia para atrair era a sua palavra, eram os seus sinais, que hoje já não está mais na boca dos seus profetas. As pessoas têm que fazer espetáculos para atrair pessoas. Jesus, ao abrir a boca e fazer sinais, as pessoas eram atraídas. Elas vinham, elas choravam na presença de Jesus porque entendiam seus pecados. Hoje não. As pessoas vão para se divertir, porque não entenderam a salvação. Está muito diferente. O versículo 12 fala assim, se sofremos também com ele, reinaremos. Perdão, vou ler direito. Se sofremos também com ele, reinaremos. É a coroa. Como diz aqui, a recompensa, o gozo, o prazer dos frutos, é a recompensa. Então, se sofremos também com ele, reinaremos. Agora vem a pior parte. Se o negarmos, se formos amigos do mundo, se nos mantermos embaraçados, se embaraçarmos as pessoas, se não ensinarmos o que é certo, se não trouxermos a verdade bíblica, se não ajudarmos pessoas a se desembaraçarem com as coisas deste mundo, se formos amigos do mundo, aí ele diz aqui, ele também nos negará. Jesus não vai passar a mão na cabeça. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz, não, pode deixar que Jesus no final passe a mão na cabeça. Não! Se entendemos a palavra, é para andarmos com ele. É para deixarmos o mundo. É para negar o mundo e não negar a Cristo. Mas ele diz mais, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É o que Paulo disse lá no versículo 2, coloca lá para mim, por favor, Lúlia, só para a gente poder ir junto. Versículo 2, ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, ele está dizendo aqui, ele é fiel, ele não muda. O testemunho dele é verdadeiro. Se nós formos infiéis, ele não muda, ele continua sendo fiel. E isso é maravilhoso. Porque quantas vezes nós deixamos de sermos fiéis a Deus por causa de embaraço, por causa de coisas? Muitas vezes. Mas ele sempre nos dá a oportunidade de nós pedirmos perdão, de voltarmos, de pedirmos ajuda, de entender a sua voz, de falarmos, Deus nos ajuda a andar neste caminho, o Senhor que nos salvou, a tua graça ela é perfeita, o teu amor é perfeito, não por causa da coroa, mas por causa dele. Porque eu conheci uma pessoa que falava assim, eu quero ganhar o mundo para Jesus. Eu quero ganhar o mundo para Jesus, eu quero ganhar, porque eu quero chegar lá no céu, e eu quero uma mansão para mim. Ele estava tipo, fazendo uma barganha com Jesus, mostrando o seu serviço para Jesus, para que Jesus tivesse que olhar para ele e dizer assim, nossa, meu filho, como você trabalhou, hein? 10, hein? Pode entrar naquela mansão ali que não tem nem valor, a tua é a mais cara que tem aqui no céu. Olha a ideia do camarada. A gente entende que o nosso serviço diante de Deus não é pela nossa força, mas é pela nossa entrega. Nossa humilhação, Senhor, eu não posso, me ajuda. E aí o Espírito que está em nós nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós praticamos o serviço, praticamos a boa obra, fazemos aquilo que Deus tem para ser feito. É assim que um bom soldado de Jesus age. É assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos nos conduzir. Então, que a gente possa entender e tentar cada vez mais andar nesta direção, na direção de Cristo, sem embaraços, sem tentar provar nada para ninguém, mas sem embaraços, levando a boa palavra, a fiel palavra, a palavra verdadeira, a palavra de Cristo. Vamos levantar como guerreiros, soldados de Deus.
armados com a melhor arma do mundo, a do Espírito Santo. Jesus.